Gente, então hoje a gente vai falar sobre teoria das cores, tá? Como, eu vou começar falando sobre o básico de teoria da cor. É, Depois eu vou falar um pouquinho sobre psicologia da cor, né? O que a cor pode causar na gente aqui no dia a dia, tá? E aí, durante o semestre, a gente vai aplicando, vai voltando mais essa teoria da cor dentro da nossa área de design, tá? O que a gente vai falar hoje serve para qualquer área que você trabalha com cor, seja para design, seja para arquitetura, seja para moda, seja para pintura, seja para paisagismo. Lógico, para cada área tem uma mudançazinha, mas o básico é o mesmo para qualquer área, tá? Falar um pouquinho sobre o curso em geral, tá, gente? A gente vai fazer vários trabalhinhos durante o semestre, tá? E são esses trabalhinhos que eu vou usar para avaliar vocês. Na verdade, é assim, vocês estão sendo avaliados todo dia. A gente está vendo qual é o objetivo? Você aplicar o que a gente está ensinando aqui, o que vocês estão aprendendo aqui, tá? É isso que a gente vai ver, né? Então, como vocês estão aplicando, como vocês estão fazendo, e isso vai ser a nossa avaliação. Então, a gente tem duas avaliações durante o semestre. Ah, Aí vai chegar um momento da avaliação, eu vou pedir para vocês trazerem os trabalhinhos que vocês fizeram. Eu vou fechar a nota de vocês, vou dar a primeira nota, e depois, no final do semestre, a gente tem a segunda avaliação com os demais trabalhos que vocês virão a fazer durante o curso. E aí, na última aula, a gente tem, nas últimas aulas, né, a gente tem um trabalho em comum que vocês fazem, eu não sei se a Andrea já comentou, que vocês fazem com os três professores. Então, assim, vocês um trabalho que você vai usar as três matérias para poder concluir, tá? Mas quando chegar mais para frente, a gente explica melhor, a gente conversa melhor. O curso é bem light, tá, gente? A gente procura não. Lógico, a gente vai começar os trabalhinhos aqui em casa, nem todos aqui na escola, nem todos vão dar tempo de terminar, então aí sempre vai ficar alguma coisinha para vocês concluírem em casa e tal. Mas acho que assim, pelo menos a minha área, na parte de desenho, pelo menos, a gente vai fazer tudo aqui. Talvez teoria das cores, tem algum trabalhinho que não dê para gente terminar aqui, que vocês vão terminar em casa. Mas eu prezo muito a gente fazer junto aqui, tá? Em sala de aula. Então a gente já vai avaliando, já vai vendo o desenrolar de vocês aqui durante o curso, tá? Normalmente todo mundo tem mais medo da aula de desenho de observação. Gente, desenho é tranquilo, tá? Eu não vou ensinar ninguém aqui a pintar quadro, fazer nenhuma obra de arte e tal. Como eu falei, a gente vai aprender a fazer um croquis, um rabisco básico e tal. Desenho é técnica. Eu vou ensinar a técnica para vocês, a gente vai fazer junto, tá? E, e relaxa. Aproveita a brincadeira, tá? Eu costumo dizer, vamos brincar. Inclusive, depois, não posso esquecer, no final da aula, eu já tenho um videozinho gravado lá na página de desenho de observação, que eu quero que vocês assistam, eu já tenho um trabalhinho para vocês fazerem lá, tá? Na verdade, não é um trabalho, é um aquecimento. Para vocês já começarem a pensar em desenho para a semana que vem, tá? Mas no finalzinho da aula eu falo sobre isso. Bom, então acho que a gente pode começar a falar sobre a teoria das cores. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Só um minutinho, por favor. Aguenta aí, gente, já volto em vocês. Vamos lá. Pessoal de casa, mudou a tela aí para vocês? Mudou. Maravilha. Ó, presta atenção se a tela vai mudar agora, tá? Porque às vezes dá uma travadinha. Mudou aí? Não. Mudou? Beleza. Não, tá Gente, no que é cor? isso. Então Tá. mudou, tá certo. Professor, deixa eu só uma pergunta antes de começar. Claro. Se eu quiser fazer uma pergunta, é por escrito ou em que momento a gente pode se manifestar? Não, enquanto eu estiver falando aqui, pode me chama aí a gente já troca ideia, tá? Na hora.
Tá. Tá? Depois você Ficou, não, informa, não, eu não aquela coisa, sei. tá com dúvida, não entendeu, quer uma explicação maior, me chama, na hora eu já falo, a gente já conversa, tá? A gente já... gente, o curso é bem light. Então, ó, não entendeu, quer que eu explique melhor, quer comentar alguma coisa? Levanta a mão aí e a gente conversa, tá? Isso vale para Tá. o pessoal de casa e o pessoal que está aqui presente. Legal? Eu acho que eu só vou apagar a luz aqui, acho que vocês vão enxergar melhor. Melhor assim, né? Então, Só uma dúvida, eu não sei se eu perdi ou se você vai explicar mais para frente a parte de materiais, seus materiais. Você vou já falar falou? mais, vou falar no final da aula. Ah, tá ótimo. Tá, Tá? obrigada. Imagina! Gente, vamos lá então. O que é cor? Vocês já pararam para pensar o que é cor? Ela está presente na nossa vida, né? A gente, pelo menos da grande maioria das pessoas, a gente enxerga, a gente vê a cor. Agora, da definição do que é cor, parece algo meio estranho. É uma nomenclatura meio compridinha, tá? Então, cor, a gente diz que é uma sensação visual causada pela luz que é refletida ou absorvida por um objeto. Essa é a definição de cor. Por quê? Para que eu consiga ver uma cor, eu preciso de três fatores. Eu preciso que haja uma fonte luminosa, eu preciso que o meu sistema ocular esteja funcionando de maneira correta, tenha as células próprias para isso, e o objeto. Tá? Então, na ausência de um desses três elementos, não tem como eu ver a cor. Tá? Vamos entender o que cada um desses elementos vai contribuir para que eu consiga enxergar a cor. Vamos começar falando sobre a luz. Gente, a cor deriva da luz. A partir do momento que eu apagar a luz aqui, a gente vai ver um breu, a gente não vai enxergar nada. Tá? Então, para eu enxergar a cor, eu preciso da luz. Bom, o Sol ele emana aqui para a gente na Terra uma grande quantidade de energia. Essa energia são classificadas em ondas, e aqui a gente colocou dentro de um gráfico chamado espectro eletromagnético. Então, de toda essa energia que a gente recebe do Sol, a gente vai encontrar aqui as frequências baixas, as ondas de rádio, as microondas, a radiação infravermelha, a luz, a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gamas. Aqui os raios gama são os comprimentos de ondas mais curtos, as frequências baixas são os maiores comprimentos de onda. Tá? Agora, de toda essa energia que a gente recebe, a gente sente essa energia, mas a gente não consegue ver. A única parte dessa energia que a gente consegue enxergar é esse trechinho aí do meio chamado luz, ou espectro visível. E a luz, ou espectro visível, ela se subdivide em faixas de frequências diferentes, com cores diferentes, frequências diferentes, tá? E a gente tem faixas com cores que vão do vermelho ao violeta. Você vê que aí tem subdivisões, tá? Porém, as três tonalidades principais, as que vão me fazer enxergar qualquer outra cor, são as extremidades, o vermelho, o violeta, o azul violetado, né? E o verde. Então, vermelho, verde e azul são as três principais cores para que eu consiga enxergar todas as outras. O primeiro estudioso a perceber que a luz ela se dividia em faixas com cores diferentes foi Isaac Newton. Tá? Isaac Newton, usando um pequeno pedacinho de vidro, um prisma de vidro, de cristal, ele percebeu que quando a luz passava por esse prisma, ela refratava do outro lado, a luz saía com cores diferentes, tá? Aí vocês vão ouvir falar aí, as 7 cores do espectro, as 7 cores do arco-íris. Na realidade, a gente não consegue definir quantas cores a gente tem, quantas são essas subdivisões. Newton classificou como 7, que 7 é um número meio enigmático para os gregos, né? Então, são as 7 notas musicais, são os 7 dias da semana. Então,
ele fez alusão, então, às cores com as notas musicais. Então, são 7 cores. Porém, como eu falei, são 3 as principais, tá? E olha só, se eu pegar todas essas faixas, essas cores, essas luzes com cores diferentes, se eu juntar todas elas, eu vou ver o branco. Existe uma experiência que não sei se é da minha época na escola a gente fazia, a gente pegava um disco de papel branco, a gente coloria com todas as 7 cores lá do arco-íris, e quando você gira esse disco muito rápido, você vê branco. Essa experiência chama disco de Newton. Tá? Então, quando você soma todas as cores na luz, a gente vê o branco. Mas, professor, eu aprendi lá na escola que as cores primárias, as cores que formam todas as outras, são vermelho, amarelo e azul. Gente, isso é para pigmento, é para tinta. A cor é luz, tá? As cores principais, as cores primárias, são o vermelho, o verde e o azul. Quando chove, acontece um fenômeno muito parecido, que é o arco-íris, né? O que forma o arco-íris, gente? Bom, quando chove, ficam pequenas gotículas de umidade no ar, que vão funcionar como prisma lá do Newton, só que em escala menor, né? E quando a luz do sol passa por essas gotículas, você vê formar lá no céu um arco colorido, tá? Então, é a refração da luz do sol nas gotículas de umidade. Alguém já foi para Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, quando como a gente tem muita umidade da catarata, né, das cataratas, e você vê o tempo todo lugar você vê arco-íris. Inclusive tem arco-íris à noite lá. A luz da lua forma arco-íris nas noites de lua cheia, a gente consegue ver arco-íris noturno. É muito legal, não conhecia também. É bem interessante. Então, o arco-íris nada mais é do que a refração da luz. A luz branca do sol, quando passa pelas gotículas de umidade, ela vai se refratar ela vai se dividir em faixas com cores diferentes, tá? Bom, visão humana. O que a minha visão vai contribuir para que eu enxergue a cor? Gente, a visão humana, ela é formada basicamente de 3 órgãos. O olho, que vai fazer a captação da informação da luz, a informação da cor, o nervo óptico, que vai transmitir essa informação para o meu cérebro, e o cérebro, que vai fazer a decodificação. Agora, as células responsáveis pelo reconhecimento da cor são células que ficam dentro da nossa retina e são chamadas de cone e bastonete, são células fotorreceptoras. Os bastonetes são essas células mais compridinhas aí, tá? Elas são responsáveis pela nossa visão noturna. Sabe quando a gente consegue definir que a gente vê a silhueta dos objetos, das pessoas, quando está muito escuro, a gente não enxerga a cor, mas a gente vê que tem algo próximo da gente. E isso são os nossos bastonetes trabalhando. E os cones são as células que fazem o reconhecimento da cor. E a gente tem 3 tipos de cones diferentes. A gente tem o cone que faz o reconhecimento da luz verde, o cone que faz o reconhecimento da luz azul e o cone que faz o reconhecimento da luz vermelha. Então, com a ajuda desses 3 cones, a gente consegue enxergar todas as demais. O homem é daltônico. Tem alguma coisa? Não, a mulher também é daltônica. Já vou, já vou te explicar, já vou chegar lá, tá? Gente, os animais possuem menos. Até bom, alguns animais possuem menos cones. 2, por exemplo, e enxerga de uma forma diferente. Já alguns insetos possuem milhões de cores, conseguem enxergar uma gama de cores muito maior que a gente. Existe uma teoria de evolução que diz que a mulher, o ser humano, na época das cavernas, também possuía 2 cones, e o responsável pelo desenvolvimento do terceiro cone foi a mulher. Por quê? Qual era a função do homem na Idade Média? A caça. Da mulher, a obtenção do alimento. E essa necessidade dela reconhecer um fruto colorido no meio de uma vegetação fez com que ela desenvolvesse um terceiro cone e aí passasse ao homem por evolução. Então, segundo essa teoria, vocês mulheres enxergam uma gama de cores muito maior do que nós homens.
Vocês têm mais facilidade em enxergar cor do que a gente. Sabe aquela história que você vai lá com o marido, com um amigo, com um filho, com, sei lá, você vai numa loja, você encontra uma roupa de uma determinada cor, aí passou a segunda vitrine e você vê, nossa, essa cor aqui, esse aqui é um tom de verde mais bonito. Fala, mas não é a mesma coisa. Às vezes, para o homem, a gente não vê essas pequenas diferenças, pequenas nuances, tá? Então, como que os homens e as mulheres enxergam as cores? Então, a mulher enxerga o carmim, o tomate, o goiaba, o homem enxerga o vermelho, o vermelho, o vermelho. A mulher enxerga o púrpura, o violeta, o lavanda, o homem enxerga o roxo, o roxo, o roxo. A mulher enxerga o pink, o fúcsia, o chiclete, o homem enxerga o rosa, rosa, o rosinha. Gente, aqui é brincadeira, tá? Lógico, aqui a gente consegue ver que tem diferença de tonalidade. É quando é muito pequenininha mesmo, quando muito próxima, a gente não percebe. Agora, nomenclatura de cor, gente, é um negócio estranho. E normalmente nós do público masculino somos meio desligados para isso, tá? Então, às vezes, vermelho é vermelho. Aliás, a classificação internacional das cores diz que nós temos 11 cores. As outras são invenções. Os nomes das cores, né? 11 são oficiais: amarelo, vermelho, laranja, azul, roxo, verde, branco, preto, marrom, cinza e o rosa. Essas seriam as cores que são reconhecidas mundialmente. E em algumas culturas, algumas nações, não existem todas elas. Por exemplo, no Japão, a cor verde, o nome verde, é recente. O verde era uma derivação do azul dos japoneses. Inclusive, é que eu não sei o nome japonês, tá? Mas o verde no semáforo, a nomenclatura é a mesma nomenclatura para azul. Então, no semáforo no Japão, eles têm vermelho, amarelo e azul. É verde, mas o nome é azul. Eles o nome verde é muito recente para eles. E outras, tem outras culturas. Por exemplo, no amarelo não existe, amarelo é uma variação do laranja. Tá? Então, nomenclatura é. Bom, se você pegar agora aquele leque de cor aí de qualquer marca de tinta, você vai ver 2 milhões de nomes de cores diferentes que algumas fazem sentido, outras não, né? Então, se você pega, por exemplo, uma cor chamada, sei lá, erva doce. Então, a erva doce, erva verde, você sabe que é o tom de verde. Agora, você pega uma cor chamada rã silenciosa. Que cor é essa? Céu da Califórnia. Bom, aí você pode imaginar que é um azulzinho. Mas, bom, enfim, tem tanto nome ali que algodão doce. Algodão doce, sei lá, tem várias cores, né? Bom, nomenclatura de cor, então isso, gente, é relativo, tá? Agora, no assunto que você queria, tá? Então, quando um desses cones, a gente tem três, quando um desses cones vem com defeito de fabricação, ou a gente vem com ausência de um desses cones, acontece uma doença chamada discromatopsia. Essa doença foi descoberta pelo físico John Dalton, que era portador da doença, e por isso foi conhecida como daltonismo. Gente, o daltonismo, ela é uma doença praticamente do sexo masculino. Mas existem mulheres daltônicas. Eu já tive 2 alunas daltônicas aqui na Arquitec. Não, ela atinge 8% do público masculino e 0,5% das mulheres. Então, por isso que o semáforo tem uma sequência, sabia? É exatamente para quem não pode, não consegue definir as cores. Então, para uma mulher ser daltônica, ela precisa que o pai seja daltônico e a mãe tenha o gênio do daltonismo. Eu tive 2 alunas aqui na Arquitec. É muito raro, é raro, 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 mas existem mulheres daltônicas sim, tá? Então o que acontece com o daltônico? Ele enxerga de uma maneira diferente, ele enxerga as cores de uma forma diferente. Então, ó, só para vocês conhecerem, olha, os tipos de daltonismo, tá?
Eu vou colocar aqui algumas imagens. Olha, então a primeira imagem seria uma pessoa em divisão normal. A segunda imagem ali é uma pessoa que tem protanopia. Protanopia é a pessoa que tem ausência dos cones vermelhos. Então ela enxerga tudo em tons de azul, ocre. O segundo caso, deuteranopia, é uma pessoa que não tem os cores verdes. Ele define as cores mais ou menos parecidas com o do primeiro caso, porém as cores são mais. Do primeiro caso, as cores são mais brilhantes, na segunda, elas são mais opacas. O terceiro caso, tritanopia, é aquela pessoa que não tem os cones azuis. Então ela vai enxergar tudo em tons azulados e avermelhados. E o último caso, o caso mais raro, é a cromatopia. Ela possui os três cones, mas ela não enxerga cor nenhuma, não consegue definir cor nenhuma, vê tudo em preto e branco. E os 50 tons de cinza. É estranho, né? A gente fala, nossa, deve ser triste, mas para uma pessoa que nunca viu cor na vida, não sabe como é, para ela é normal, né? Eu já vi muito caso aí de a pessoa, quando o marido, quando é daltônico, a esposa meio que já deixa as roupas separadas, né? Porque às vezes assim, a gente vê uma combinação e fica legal. O daltônico não enxerga essa combinação, de repente sai com uma combinação estranha na rua, né? E por que é interessante a gente saber? De repente você pega um cliente que é daltônico. E aí, você vai ter que usar no projeto alguma coisa que traga um certo interesse para ele, né? Que ele consiga definir. Não adianta você usar duas cores que para a gente você vê que são duas cores, mas para ele é tudo igual, né? Então é interessante a gente conhecer um pouco disso. Aí tem um livrinho muito utilizado nos setores de RH, chama teste. Eu não sei se é Ishihara ou Ishiwara, tá? Nesse teste, você consegue descobrir se a pessoa é daltônica e qual o tipo de daltonismo que ela tem, tá? Vocês veem que tem um monte de pontinhos coloridos e aí a gente consegue definir um número ali no meio. Vocês conseguem ver os números? Que número a gente está vendo ali no primeiro, gente? No segundo? Seis. O pessoal de casa está vendo aí também? 5 e Pro 6. próximo. E agora? 45, 74. 71? 74. 74. Mas ó, vocês estão vendo que a pontinha do 4 é meio clarinha, ó. É para pegar quando tem um defeitozinho aí. Ah, Tem mais uma aqui, ó. Vamos lá. 12 e 12 40. e 42. Maravilha, então ninguém é daltônico aqui. Gente, se você digitar aí na internet aí teste Ishihara, Ishiwara, vai aparecer um monte, tá? Tem uns que são com letras, tem uns para criança que é com bichinho, com desenho, e tal. É bem legal. E esse livrinho preto com esse teste, tem algumas empresas que tem no setor de RH. Então eles fazem, dependendo da área que você vai trabalhar, você precisa conhecer cor, né? E então a pessoa não pode ser daltônica. Então é ali que descobre se a pessoa é daltônica ou não. Tá? Bom, e aí, para a gente finalizar, o objeto. Gente, o objeto contém a cor, mas se não tiver a luz, se no meu olho não funcionar direito, eu não consigo ver a cor do objeto. Então, o que um objeto faz? Oi, Rutinha. Não, não, está funcionando. Pelo menos o pessoal de casa está me vendo, né? Então, está funcionando, beleza. Sim. Então, o objeto, o que ele faz? Ele vai absorver ou ele vai refletir a luz que chega nele. Então, por exemplo, olha, se eu pegar um objeto branco, uma caixa branca, a gente sabe que a luz do sol branca, ela se divide em, vamos falar de 7 cores, tá? Ela se divide em 7 cores. Então, essa caixa branca, ela vai refletir para mim as 7 cores. Meu cérebro vai juntar tudo ali, minhas células vão juntar todas as cores e eu vou ver branco. Lembra? Se eu juntar todas as cores, eu vejo branco. Então, um objeto branco sempre vai refletir todas as cores, todas as cores que a luz branca tem, fazendo com que eu veja o branco. No caso de um objeto preto, o preto ele não reflete, ele absorve. Ou seja, ele não vai me refletir nada. Eu vou ver preto. Eu não vou enxergar cor nenhuma.
Por isso que quando você sai com uma roupa preta, você sente mais calor. Ela absorve o calor, ela absorve. Gente, a cor, a luz do sol é energia, tá? Então, o branco ele reflete. Por isso que tem uma teoria que. Teoria não. Por que que as casas na Grécia, em alguns países do Mediterrâneo, são brancas? Para não aquecer tanto por dentro. Ela reflete a luz do sol, tá? Ao passo que você usa preto, é um carro preto. Quando você sai com o carro preto, você usa muito mais o ar-condicionado, tá? Ele esquenta muito mais, porque ele absorve o calor. Então, ele não reflete, o preto não reflete nada para mim. Então, eu não enxergo nenhuma cor, eu não enxergo o preto. Bom, a gente está falando de objeto branco e objeto preto, mas se o objeto for vermelho, o que acontece? Quem arrisca? Professor, Pode falar. o objeto ele vai absorver as outras cores e vai passar só a vermelha. Isso mesmo. Tá? Então a gente tem 7 cores. O objeto vermelho, ele absorve todas as cores, exceto o vermelho. O vermelho ele reflete. E assim eu enxergo o vermelho. Só o vermelho. Só o vermelho. Se o objeto fosse amarelo, ele iria absorver todas as cores e ia refletir o amarelo. Se o objeto fosse verde, ele iria absorver todas as cores e ia refletir só o verde. Então, eu enxergo exatamente. A luz vai chegar no objeto e o objeto vai refletir para mim aquilo que é a cor dele. Isso, exatamente. É assim que a gente vê a cor. Por isso que é um efeito visual causado pela luz que é refletida ou absorvida por um objeto. Tá? É isso, gente. Então o vermelho ele absorve todas as cores, reflete só o vermelho. Bom, a gente estuda a cor de duas formas: como luz ou como pigmento. Como luz foi o que a gente viu até agora, tá? Então a gente tem 3 cores principais, são as 3 cores primárias, que são o vermelho, o verde e o azul. Sempre que eu junto duas cores primárias, eu obtenho uma cor secundária. Então, olha aqui, eu tenho 3 holofotes, 3 lâmpadas com essas 3 cores. Se eu acender ao mesmo tempo o holofote vermelho e o verde, posicionar eles na mesma direção, eu vou ver uma luz amarela. Então, a amarela é uma cor secundária da luz. Se eu acender o holofote verde e o azul, eu vou produzir um azul um pouco mais claro, chamado ciano. E se eu acender o vermelho e o azul, eu vou produzir esse tom meio rosado chamado magenta. E o que acontece se eu acender os 3 holofotes ao mesmo tempo? Qual é a somatória de todas as cores? Quando eu junto todas as cores lá da luz? O branco. Se eu acender os 3 holofotes ao mesmo tempo, eu vou ver uma luz branca. Isso acontece hoje com as lâmpadas de LED, a gente não precisa tanto. Mas iluminação cenográfica, quem que trabalha com cenografia? Você acha que tem mais alguém aqui que falou que trabalha com cenografia? Iluminação cenográfica, iluminação de teatro, iluminação de um show de rock. Você tem holofotes que tem essas 3 cores, e quando você vê o artista lá, uma luz branca em cima do artista, é porque as 3 cores estão acesas ao mesmo tempo. Não é que tem uma lâmpada branca acesa em cima dele. E aí, conforme vai trocando, você vai apagando um e acendendo o outro, você vai vendo mudar as cores no palco. Tá? Se eu apagar as 3 lâmpadas, não vou ver cor nenhuma, vou ver preto. Tá? Então, preto é ausência de cor. Então, quando eu trabalho com cor luz, gente, cores primárias são vermelho, azul e verde. Cores secundárias, amarelo, ciano e magenta. Somatória de todas as cores é o branco, o preto é a ausência de cor. Sabe aonde a gente vê isso daqui? No monitor de computador que eu tenho lá em casa, no monitor de TV. A nossa TV, o nosso monitor, ele é composto por pixels.
né? Ó, a tela de um monitor é composta por pixels, que tem a capacidade de emitir as cores azul, verde e vermelha. Cada cor pode variar 256 tonalidades. Então, eu posso ter desde um vermelho bem apagadinho até um vermelho super intenso. Um verde muito clarinho até um verde mais escuro. Então, tem variação de 256 tonalidades. E a mistura dessas 256 tonalidades de cada pontinho me possibilita ver mais de 16 milhões de cores diferentes. Hoje, nessas telas de alta definição, a gente não consegue perceber muito isso. Mas, para o pessoal mais antigo, aí, não sei se vocês lembram daquelas televisões que tinha a tela arredondada? Quando você encostava o rosto ali, você conseguia ver os pontinhos verde, azul e vermelho. Que são os pixels. Hoje é tão a alta definição, é tão pequenininho que a gente não vê. Tá? Se você botar uma lupa ali, você vai conseguir enxergar lá os 3 pontinhos. E aí a gente usa uma sigla para identificar esse sistema, a cor luz, que chama RGB. A gente usa o R de red para representar o vermelho, o G de green para representar o verde e o B de blue para representar o azul. Então a gente chama de sistema RGB. Cor luz ou síntese aditiva. Por quê? Para eu chegar no branco, eu preciso somar as cores, eu preciso juntar as cores. Tá? A outra forma de eu estudar a cor, perdão, é a cor pigmento. Pigmento, gente, é como dar cor a tudo que a gente tem. Que a gente vai usar aqui na decoração. Alguém me chamou aí? Sim, eu chamei no slide anterior, mas o meu áudio falhou. Uma dúvida, tá dando pra ouvir? Sim. Ah, tô ouvindo, É, sim. em relação ao CMYK, que você falou do RGB. O Vou falar do CMYK, CMYK ele é... agora. Ah, tá. Então tá bom, então não vou perguntar. Cheguei nele. Bom, deixa eu falar e se você tiver dúvida, você me pergunta, tá? Tá bom. Gente, então a cor, pigmento, então é a tinta, é o que dá cor a tudo que praticamente tudo que a gente vai usar na decoração, né? O pigmento vai dar cor à tinta que eu vou pintar a parede, vai dar cor ao melamínico que eu vou revestir meus móveis, vai dar cor aos tecidos, tá? Então praticamente tudo que a grande maioria que a gente trabalha na decoração, a gente vai trabalhar com tinta, com pigmento, tá? E agora sim, para tinta, para cor, pigmento, as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Ou se você estiver trabalhando com impressão, com uma impressora, uma cor transparente, a gente diz que é amarelo, magenta e ciano. Tá? Então, ó, se eu misturar, então as cores primárias, amarelo, vermelho, azul ou amarelo, magenta e ciano, mesma coisa, tá? A diferença é que eu uso vermelho e azul quando eu trabalho com tinta que não é transparente, e eu uso magenta e ciano para as cores primárias quando eu trabalho com tinta transparente, que é o caso da impressão, da impressora que a gente usa lá em casa. A tinta é transparente. A gente consegue ver uma determinada cor porque ele imprime duas cores transparentes próximas. Se eu colocar uma sobre a outra, vai dar uma cor totalmente diferente. Bom, se eu misturar magenta com amarelo, eu vou obter o laranja. O laranja para tinta é uma cor secundária. Se eu misturar amarelo com ciano ou com azul, eu vou obter o verde. E se eu misturar o ciano com o magenta ou o azul com o vermelho, eu vou obter o roxo, o violeta. Então, laranja, verde e violeta são cores secundárias. O que acontece se eu misturar os três pigmentos, as três cores? Teoricamente, eu vou ter preto. Porque, teoricamente, não é bem um preto, tá, gente? É uma cor bem escura que lembra um preto. Tá? Então, se eu somar todos os pigmentos, eu tenho preto. Na luz, eu tinha branco. Né? Aqui eu tenho preto. Se eu tirar todas as cores, eu vou ver o branco. Então, branco, aqui é o inverso. Né? Então, para pigmento, a somatória de todas as cores é o preto e a ausência é branco. Para a luz é o contrário. A somatória de todas é o branco e a ausência é o preto. Porque síntese subtrativa, eu preciso tirar cores para eu poder ver o branco. Então, eu subtraio. E aí, a gente vê isso, como eu falei bastante de impressão, na impressora que eu tenho lá em casa.
Na impressora que eu tenho lá em casa, eu tenho um cartucho preto e o outro cartucho que tem as 3 cores primárias: amarelo, magenta e ciano. Amarelo, azul e vermelho. E aí, a gente chama esse sistema de CMYK, porque a gente usa o C de ciano para o ciano, né? Lógico. M de magenta, Y de yellow para representar o amarelo. E no black, a gente usa o K, que é a última letra, porque se eu usar o B, eu vou confundir com o blue do outro sistema. Tá? Então, esse é o sistema CMYK, é o sistema usado para impressão. Então, há muita diferença quando você vê uma imagem na tela do computador e quando você manda ele para a impressora. Por quê? O computador trabalha com o sistema RGB, a impressora trabalha com o sistema CMYK. Os tons são diferentes. Então, nem sempre a cor que você vai ver no lugar. Pode falar. Não, essa questão da variação da cor, assim. Também, o que muda de tela para tela? Por exemplo, na tela do computador, a gente vê uma cor. Aí, por exemplo, isso acontece muito no meu trabalho. Aí Sim. eu mando o meu cliente a curadoria dos quadros no celular, é muito diferente. Mas é por conta... Da intensidade dos pixels. Ah, Tá? Mais intenso, você vai ver de uma cor, uma determinada cor. Menos intenso, você vai ver uma cor totalmente diferente. mais nitidez. Exato, isso. Quanto mais, exatamente, quanto melhor a definição da tela do celular, da tela do computador, da tela da TV, você vai ver melhor as cores. Menos definição, ou seja, uma quantidade menor de intensidade de pixel, você vai ver cores diferentes. Isso Professor, a foto da tela ou da televisão, que às vezes... Exatamente, porque ela está tendo uma alteração, é muito rápido, o nosso olho não percebe essa alteração de cor. Quando você filma, você fotografa, você vê a mudança na hora que ele capta a imagem. Oi? Alguém ia falar alguma coisa de casa? não, eu ia falar sobre essa diferença que ela falou de tela. Existem Sim. telas no mercado hoje que vêm com IPS, que eles falam, que são as melhores telas para ver a resolução de cores mais Isso. fidedigna com as cores reais. E tem até instrumentos que fazem a calibração do seu monitor para que você consiga ver as cores melhor. Olha, que maravilha. É exatamente isso, gente. É a alta definição, né? É a mesma coisa esses televisores mais modernos, tem uns que são perfeitos. Você consegue ver até as ruguinhas do ator que tá trabalhando ali. Então, tão perfeito que é. Meu Deus, essas mentiras vai se juntando. Gente, os nossos megapixels vão... Gente, existe um sistema de... Então, como dá muito tem esse problema de diferenciação de cor do monitor para a impressão, que não tem como, a cor perfeitinha que está lá no monitor vai sair na impressão. Então, existe um sistema universal de classificação de cor que chama Pantone. A Pantone criou um sistema onde ela usa uma sigla para cada tipo de cor. Então, é uma sigla, inclusive, é muito utilizado acho que Nossa, fugiu o nome agora, gente. Quando você trabalha com arte digital, arte gráfica, né? Então, você usar uma determinada... Por exemplo, vou criar um logo com determinada cor. Eu vou escolher uma cor na Pantone, por exemplo, um vermelho, número tal. Então, qualquer lugar do mundo que eu for imprimir esse logo, se eu dizer que é o vermelho, o número tal da Pantone, esse vermelho vai ter a mesma intensidade em qualquer lugar que eu for trabalhar. Tá? Então, o Pantone é um sistema de classificação. Não faço ideia. Eles são milhões, milhares. E cada ano eles inventam novos, descobrem novas cores. E é internacional. É mundial. Universal. Isso. É um sistema de classificação universal. E a Pantone, ela tá entrando em todas as áreas, né? Antigamente era só no designer gráfico. Hoje você vê o Pantone na moda, na decoração. Eles estão criando catálogos para decoração, catálogo para moda, né? Exato.
Agora começa, acho que é em setembro, outubro, que tem as semanas de design, de moda. Aí eles já começam a definir qual vai ser. O Pantone já começa a escolher qual a cor que vai ser a cor do ano que vem. A cor Pantone do ano que vem. A Pantone, então, hoje em dia, como está tudo muito, todo mundo usando nomes, eles estão criando nomes também para as cores, mas o sistema de classificação da Pantone é numérico. Tá? Mas você vê, hoje se você pegar, acho que, quer ver, ó, qual é a cor desse ano da Pantone? Acho que é o pêssego, acho que é uma... Isso. É um tom de... Essa é a cor do ano da Pantone, é um tom de pêssego, tá? Eles colocam o nome aqui, mas agora eu eu vou demorar muito aqui para achar, tá? Mas normalmente as cores, quando eles escolhem a cor do ano, eles colocam uma nomenclatura, acaba tendo um nome a cor, tá? Gente, e aí chegou na parte que eu acho mais divertida, tá? Deixa eu só ver a hora aqui para não estourar. Provavelmente não vai dar tempo da gente ver tudo, mas a gente dá sequência na próxima aula. Psicologia da cor. Gente, a cor sempre vai influenciar o ser humano. Gente, cor, como a gente viu, é energia, ele tem uma vibração, então ele vai atingir a gente de alguma forma, fisiologicamente. Então a gente vai sentir alguma coisa quando a gente está presente de alguma cor. Às vezes, como eu falei, de forma fisiológica, às vezes tem a questão de cultural. De repente, aqui por exemplo, aqui no Brasil, o preto para a gente é luto. Já para o oriental, o branco é luto. Então, é uma questão cultural. Ou aquela questão de gosto pessoal, né? Às vezes, tipo assim, por algum motivo, sei lá, até um livro que eu estava lendo essa semana, ela fala, ela nunca gostou do amarelo, mas ela não sabia por que ela não gostava do amarelo. Aí, de uma hora, ela é estudiosa de cor, né? Aí teve uma hora que ela teve um insight. Gente, quando ela era criança, o quarto dela era tudo amarelo. E quando ela ficava de castigo, ela era obrigada a ficar no quarto. Então, quando ela vê o amarelo, ela remetia no inconsciente dela, aquela memória inconsciente que a gente não sabe o porquê, mas tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Então, ela lembrava do quarto amarelo, que ela ficava de castigo, por isso que ela gostava do amarelo. A partir do momento que ela descobriu que era isso que bloqueava, ela disse que a primeira coisa que ela fez foi numa loja comprar um biquíni amarelo. Hoje ela gosta do amarelo. Eu tive esse problema, eu ainda não descobri o porquê, mas quando eu estudava aqui na Arquitec, é exatamente o amarelo. Quando eu fazia o curso aqui, gente, se alguém me pedisse fazer um projeto e usar amarelo, nossa, amarelo, tal. Pergunta aqui qual é o meu escritório hoje. Amarelo. Às vezes a gente tem aquela coisa também do preconceito. Ah, eu vou usar verde e amarelo. Nossa, isso é bandeira do Brasil, isso fica ridículo e tal. Mas peraí, qual é o tom do amarelo e qual é o tom do verde que você vai usar? É que é aquela coisa, automático, quando a gente fala para você, você vai pintar uma sala de roxo. Você já imagina aquele roxo mais gritante. Você fala, nossa, vai ficar horrível. Pera, mas qual é o tom do roxo? Né? Então, é uma coisa que eu falo para vocês. A gente vai aprender a usar cor? Gente, testando, tentando. A gente não é da noite para o dia que você vai sair pintando a parede, não é assistindo um semestre aqui comigo que você vai sair usando cor aí facilmente. Não, é difícil, tá? A gente tem aquele medinho de errar, medo de cansar, de não dar certo. Mas assim, a partir do momento que você vai estudando, você vai conhecendo, você vai observando outros projetos e vendo que o negócio dá certo, sua mente vai abrindo. A gente vai percebendo, a gente vai perdendo um pouco esse preconceito. Mas assim, não é só o preconceito, como a gente vai ver hoje aqui na aula de psicologia, tem outros fatores que acabam fazendo que você use ou não use determinada cor, tá? É o que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês 10 cores, eu só esqueci de colocar, como eu falei, 11, né? Esqueci de botar o rosa aqui, mas o resto está aqui. As 10 principais cores aqui que nós temos e a gente vai ver o que cada um pode causar na gente, tá, gente? E a gente vai começar com o vermelho.
Vamos lá. O que lembra vermelho para vocês? Oi? Coca-Cola, boa. Que mais? McDonald's, e aí? Qual é o sentimento? O que ele passa? Boa. Oi? Nervoso. Nervoso, alguém falou, ansiedade, que mais? Urgência. Urgência, boa. É o que ele acabou de falar, é uma cor agitada, ela agita, tá? Ela é uma cor quente ou fria? Gente, Quente, né? Então, gente, o vermelho, ele sempre tem essa questão da ação, do dinamismo, movimento, tá? Você ficar acordado, você ficar ligado. Ele está relacionado à sensualidade. Nesse livro que eu estava lendo, ela fala que existe uma pesquisa que sempre que uma mulher usa vermelho, ela chama mais a atenção dos homens. Aí foi feita uma pesquisa onde apresentaram várias fotos de mulher, inclusive a mesma foto, a mesma mulher, só que o fundo da foto estava vermelho e o outro não. O homem aponta aquela como mais sensual. Só por causa do vermelho. Sensualidade, é aquela conotação sexual, né? Bom, porque tem a ver com a sexualidade. Aí já é o fator cultural, né? Isso aí. Bom, vamos lá então. Ó. Mensagem do vermelho: é sempre ardente e passional. Traz vida aos ambientes, estimula, desperta a alegria e a paixão, associada ao fascínio, à excitação, ao dinamismo, à aventura, ao erotismo e ao romance. É uma cor quente que sugere motivação, iniciativa e disposição para agir. Gente, é uma cor. De todas as cores, o vermelho é o que tem os maiores comprimentos de onda. Logo depois do vermelho, lá na classificação de energia, a gente já tem o infravermelho, que a gente sente ele por causa do calor, mas a gente não vê. Então, a energia do vermelho faz com que aumente, então que eu fique mais agitado e faz com que eu aumente a pressão sanguínea. Foi realizado uma vez um estudo na Caltech, na Califórnia. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, colocaram um grupo numa sala pintada de azul e um grupo numa sala pintada de vermelho. E assim, de tempo em tempo, eles iam lá aferir a pressão arterial dessas pessoas. Então, as pessoas que estavam na sala pintada de vermelho tinham a pulsação alterada, tinha a pressão sanguínea alterada no descanso, exatamente. E exatamente por isso. Então, por quê? Quando você está alterado, sua pressão está alterada, você está ansioso. Quando você está com a pressão alterada, você está ansioso, o que acontece? Você sente fome. Por isso que o vermelho está associado com abrir o apetite. Por isso que ele é utilizado nas redes de fast food. Né? Você vai ver aquele vermelho, você vai ficar agitado, você vai sentir fome. Só que o que acontece, o que é uma rede fast food? Você é um número, você entra, come e vai embora. Então, com essa quantidade de vermelho, você vai comer, mas você não consegue ficar muito tempo ali no espaço. Né? Você perde um pouco aquela noção de tempo. Aquilo ali, você perde essa percepção do tempo. Então, vamos continuar aqui. Ó. Aumenta a tensão muscular e a pressão arterial, proporcionando sensações de energia, coragem e autoconfiança. Aguça o sentido do paladar, provocando aumento de apetite, e, portanto, muito utilizado em restaurantes do gênero fast food. Pode ver aqui. A Bibis tem vermelho, McDonald's tem vermelho, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, tá? Então, o vermelho, ele tá no logo, ele tem a ver com o fast food, né? Com a alimentação de fast food e com energia. Por que o vermelho, a Coca-Cola é vermelho? Tem a ver com energia, tá?
empresas dinâmicas, o logo é vermelho, tá? Essa questão do fast food, gente, ele tem caído um pouquinho, tá? Vamos estudar o caso do McDonald's. Como que era a rede McDonald's na década de 80? O restaurante, a lanchonete, era vermelho, amarelo e branco. São três cores que juntas chamam a atenção, você não consegue ficar muito tempo no lugar. Tá? Você fica agitado, totalmente agitado, e é o que vai abrir o seu apetite. Só que você não consegue ficar no lugar. Aí, com a entrada da final da década de 90, começo dos anos 2000, começou a história do slow life. Então, aproveite o momento, curta a vida. E aí veio o slow food. Então, os restaurantes não querem mais que você coma rápido, saia correndo e vai embora. Não, eles querem que você seja bem recebido, que você aproveite o momento, e aí você vai consumindo. Então, o que o McDonald's fez? Qual é a cor do McDonald's hoje? O vermelho continua, só que ele está mais diluído, ele não está aquele vermelho intenso. O amarelo eles só usam no logo, não tem no restaurante, na decoração. Agora, O branco foi diluído. A gente tem o amadeirado, a gente tem bege, a gente tem laranja, a gente tem outras cores agora dentro da lanchonete. Não é mais o branco, o amarelo e o vermelho. Você pega o McCafé. O McCafé não tem cor, são só tons neutros. E são aqueles tons aconchegantes, né? É bege, é marrom, é amadeirado. Então você fica mais aconchegado. Você ainda sente fome. Mas por quê? Porque você está gostosinho ali, você está Mas ele tá com uma campanha do M verde para associar a. Não é o M, é o fundo. Então, eu vi o M verde. Então, na Europa, Espanha, Itália, o M continua amarelo, mas o fundo, em vez de ser vermelho, é verde. Os recintos também são verdes. Oi? Os recintos também são verdes. Também são verdes. Na França ele é azul, por exemplo. Então, tem um McDonald's que o M é azul. Ele fica nos Estados Unidos, eu não lembro agora que país. Mas por que ele é azul? A região é toda rochosa e é aquela rocha meio terracota. Para destacar o M, eles fizeram o M em azul, que o azul é complementar do laranja. Sempre que você quer destacar uma cor, você põe ela perto da complementar. Então, é o único McDonald's que tem um M azul, fica nos Estados Unidos. Mas o verde na Europa tá geral. Então, eu achei que tinha a ver com... Qual foi a explicação que me deram? Que eu achei falar, de repente, porque tem alguns lugares na Europa que eles têm alguma coisa diferente, tem, sei lá, tem fruta, então para dizer, aqui também tem ao saudável, mas não tem a ver com saudável, não. Eu não lembro agora qual foi a explicação. Acho que tem a ver com sustentabilidade, alguma coisa assim. É isso. Tá? E cada pessoa vai interpretando de um jeito, né? Sim, porque sim. o que passaram para mim foi isso. Acontece agora, é saudável, né? Eu também tinha pensado nisso, né? Até que daí eu conversei com alguém e falei que não, que tem a ver com essa questão da sustentabilidade. Bom, então continuando aqui, ó. Distorce a percepção do tempo e dispersa a disciplina. Portanto, deve ser usado com cautela em ambientes de trabalho, estudo, repouso, meditação ou sala de espera. Ou seja, ambientes que você precisa de concentração, que você precisa de calma, de tranquilidade, evita usar o vermelho. Posso usar um vermelho no quarto? Se for um quarto de um hotel, tudo bem. Agora, o quarto que você vai dormir, com certeza você não vai conseguir dormir. Outro detalhe, gente. Eu não terminei de contar a história lá da pesquisa que fizeram lá na Califórnia, lá, com a sala azul e a sala vermelha. A luz da sala estava apagada. A gente não viu que cor tem uma energia, tem um comprimento de onda? Então, não é todo mundo que percebe, mas uma pessoa mais sensível vai sentir essa vibração. Mesmo com a luz apagada, a cor pode, não é que vai, mas ela pode acontecer de você sentir essa vibração. Então, mesmo num quarto, vou pintar a parede do meu quarto vermelho. À noite a luz vai estar apagada, mas ele vai ter uma certa vibração que ele vai te incomodar. Até um quadro.
Então, quanto maior a área aplicada, mais vai ser o efeito. Um quadro pode ser que tenha mais um pouco menos. De repente, um quadro, uma almofada, um elemento de decoração, isso não vai talvez não prejudicar tanto. Mas talvez uma parede inteira, ou pior ainda, um quadro inteiro pintado de vermelho, isso vai. Para quem não tem tanta percepção, pode ser que não altere nada. Mas uma pessoa um pouco mais sensível vai sentir, não vai ser legal. Incomoda. Ambiente de trabalho, então, nem pensar, né? Você vai estar olhando para aquele vermelho, você vai estar aquela coisa, toda hora olhando para o relógio, você vai levantar querendo tomar café, você não consegue ficar muito tempo no ambiente. Sala de espera, então, nem pensar, né? Então, local que você precisa de calma, precisa de concentração, evita vermelho. Eu costumo dizer que para casa, para residência, vermelho a gente usa só para detalhes, né? Eu não faria um ambiente inteiro pintado de vermelho. Onde a gente usa vermelho? A gente pode usar no teatro, no cinema. É lugar que você precisa que a pessoa fique excitada, fique acordada. É verdade, é isso mesmo. Pode perceber que a maioria do cinema, teatro, é tapete vermelho, é cortina vermelha, tá? Ou, como a gente estava falando lá antigamente, no bordel, né? Tem a conotação sexual, tá? Moulin Rouge, é totalmente vermelho até hoje. Vamos lá, vamos falar do laranja. Gente, o que lembra laranja além de laranja? Qual é a sensação que passa? O que lembra? Oi? Sol, boa. Fome? Alegria. Oi? Fome. Fome. Sabe por quê? Ele é de uma forma diferente do vermelho. O vermelho está relacionado à fome por causa dessa agitação, né? A gente vai trabalhar com o meu sistema e vai me deixar com fome. Agora, o laranja não. O laranja ele lembra muito os alimentos. Então, me remete à comida. Realmente dá fome. Para mim. Laranja, para mim, é alegria. Alegria, sim. Gente, o laranja ele está associado a parte positiva dele, ele está associado com a comunicação. Então, um ambiente de cor laranja faz com que as pessoas conversem mais, se comuniquem mais. Então, de repente, interessante para usar uma área social, num espaço gourmet, num restaurante, porque ele vai abrir meu apetite, mas não vai fazer com que eu saia correndo, como o vermelho, o amarelo. Que mais? A gente usa na curadoria dos quadros como em ambiente hospitalar com cor da cura, associada ao verde. O verde, normalmente eu conheço, na cromoterapia, o verde é a cor da cura. A gente Os dois juntos. dessa sensação de alegria, de algo mais Sim, acho que uma completa, pode ser sim. associar com Olha, essa eu não sabia. Normalmente a gente. Eu conheço mais o verde por causa da cromoterapia. E, gente, uma das impressões negativas do laranja, ele lembra coisa de baixo custo. Companhia EasyJet. O logo é laranja. Aí você fala, mas é a Hermes, a marca francesa, é tudo laranja. Sabe por quê? Teve uma época que a Hermes precisou produzir várias caixas e a única embalagem que tinha era laranja. Ele teve que usar o laranja e ele usa o laranja até hoje. Mas é uma cor que está associada a artigo barato. Essa é a forma negativa. Gol é laranja também. Aham. A embalagem da Louis Vuitton também, por exemplo, é laranja. Laranja com azul. É por causa da complementariedade do azul. Eu já vou Ai, mais para vocês vão entender o que é cor complementar, tá? Mas ele está associado tá ligado com o azul é por causa da cor complementar. Bom, vamos lá. É a cor do sol. Está associado a sensações de energia e calor. Significa amor, alegria, festa, prazer, prosperidade, fartura. Prosperidade e fartura, gente, é uma cor que ela tá associada ao outono, à época das colheitas, tá? Então, é a época da fartura, a época da prosperidade. É intimamente ligada ao outono e ao ciclo que é o ciclo de renovação da natureza. É símbolo de vitalidade e da afetividade. Aqui no hemisfério sul não é muito comum, né? A gente vê, mas no hemisfério norte, no outono, as folhas ficam alaranjadas.
né? Está relacionada à nossa capacidade de socialização e comunicação. Estimula nosso otimismo e ajuda a elevar o espírito, podendo ser usada no combate à depressão. Ah, legal, meu cliente tem depressão, eu vou pintar a casa dele de laranja, ele para de tomar remédio. Não é por aí, tá? Pode ser que ajude, pode ajudar, tá? Mas não vai resolver todos os problemas. Mas, enfim, se uma pessoa que realmente tem tendência à depressão, é mais introspectiva e tal, por que não a gente incluir o laranja na decoração? Aí vem aquela história do preconceito, né? Ah, eu vou colocar uma parede laranja. Você já pensa no laranja mais vivo. Gente, usa um terracota. É um laranja quase marrom. A pessoa nem vai perceber que está usando laranja. Né? Olha a nossa parede ali, ele é quase um terracota, né? Um laranja acinzentado. Tá? Então, tem formas de eu usar a cor. Lógico, quanto mais intensa a cor, maior é o poder dela. Quanto menos intenso, eu vou diminuindo esse poder que ela tem. Tá? Essa relação com a comunicação, gente, uma vez eu assisti uma palestra de um profissional de arte floral. E ele dizia que em toda reunião que ele fazia na casa dele, ele colocava algum arranjo de flor ou alguma coisa na decoração de cor laranja, para fazer com que as pessoas se comuniquem, com as pessoas conversem. Tá? Por estar associado às cores de várias frutas e sucos, está também associado aos sabores, estimulando o apetite e o nosso sistema digestivo. Então, ele atinge diretamente o nosso sistema digestivo. É uma cor excitante, estimulante e induz a ação. Amarelo, gente, o que lembra amarelo? Riqueza. Oi? Riqueza. Riqueza, boa. Que mais? Sol também. Que mais? Sol, ouro, Oi? ouro. Eu ia falar ouro. 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 Que mais? Intimamente ligado ao sol e ao ouro, ao movimento. Sua mensagem é de calor, luz e prestígio. Está associada à generosidade, à nobreza, à sabedoria, à prudência, à liberdade e à amizade. Gente, de todas as cores, é a cor que, depois do branco, é a cor que mais propaga luz, tá? Que me dá a sensação de luz. Também é a cor que está relacionada ao movimento. É uma cor que, se você ficar muito tempo olhando para ela, você tem a sensação de que um amarelo bem intenso, né? Você tem a sensação de que ele começa a vibrar, de que ele começa a se mexer, tá? Como é a cor do ouro, a cor do sol está associada à nobreza. Tá? Em uma das dinastias chinesas, só o imperador podia usar amarelo, que era a cor do crisântemo. É uma cor quente que proporciona alegria, leveza e luminosidade. Como eu falei, é uma das cores a que mais propaga a luz. À medida que se aumenta a sua área, o amarelo perde um pouco a sua beleza, por isso recomenda-se o uso de tonalidades mais queimadas em fachadas e grandes espaços. Os tons claros aumentam os espaços, portanto, mais recomendado para ambientes menores e com pouca luminosidade natural. Vou explicar. A gente vai aprender mais para frente que qualquer cor a gente pode clarear ou escurecer. Então, quanto mais branco eu adiciono a uma cor, mais clara, mais luminosa ela fica. Quanto mais preto eu adiciono a cor, mais escura ela fica. Então, vamos lá. Como eu falei, o amarelo puro, o amarelo saturado, o amarelo vivo, ele me incomoda. Imagina eu pegar essa sala que é grande aqui e pintar ela inteirinha de amarelo. Você não vai conseguir ficar muito tempo aqui dentro. Então, dá preferência por usar um tom de amarelo mais escuro, mais queimado. Tá? Isso não vai te incomodar tanto. Isso vai diminuir um pouco esse efeito do amarelo. Então, um ambiente muito grande, uma fachada, em vez de eu usar um amarelo vivo, usa um amarelo um pouco mais queimado, mais escurecido. Agora, a cor, gente, principalmente as cores quentes, ela tem o poder de diminuir o espaço. Então, se eu pegar um ambiente pequenininho e pintar de amarelo, ele vai ficar menor ainda. O que eu posso fazer para não causar esse efeito? Mais branco. Quanto mais clara a cor, mais luminosa, menor vai ser esse efeito de reduzir o espaço. Então, para um espaço pequeno, se eu for usar um amarelo,
opta por um amarelo mais luminoso, um amarelo mais clarinho. Então, para um ambiente muito grande, por um amarelo mais forte, mais queimado. Para um ambiente menor, eu prefiro um amarelo mais clarinho, um amarelinho manteiga, um creme, um bebê. Tá. O amarelo tem efeito benéfico para a atividade mental. Aguça os pensamentos, aumenta a concentração e melhora a memória. Ótimo para ser utilizado em home office, salas de estudo e de leitura. Então, ele te foca. Você foca no que você está fazendo, você melhora a sua concentração. Então, para um ambiente um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo, ele é interessante. Gente, é uma cor que não passa despercebida, ela chama atenção. Por que as placas de trânsito são amarelas? Tá? E olha só, o amarelo, quando ele está. Porque assim, toda cor, quando você mistura com uma outra, quando você combina com uma outra, ele tem uma outra conotação. Então, olha só, o amarelo é uma cor alegre, é uma cor que prende sua atenção. O preto, ok, é uma cor sóbria, é uma cor elegante. Agora, quando você coloca o amarelo junto com o preto, o que lembra? Abelha. Perigo, abelha, porque a abelha pica, perigo, veneno. Então, sempre que você vê uma placa preta e amarela, é atenção, tem alguma coisa de perigoso ali. O vermelho é o que vai chamar mais atenção, é a cor que você vê primeiro. E agora, o amarelo, por essa questão, tá, o amarelo com o preto, ela vai te chamar atenção para o perigo. Você fica mais atento. Associar com o fundo amarelo e com a letra vermelha, para chamar a atenção para vender logo aquele produto. Porque eu sentia que as pessoas olhavam mais para a placa amarela, Tá. embaixo, e o vermelho. Mais do que o amarelo e o preto. Por exemplo, vende-se, ou vende. Tá, aham. Tá vendo em vermelho e amarelo. E olha que interessante, normalmente, como são cores análogas, são cores muito próximas, é que tudo bem, ela ainda não é totalmente. Não, dá para fazer assim. Esquece, eu ia falar outra coisa, não tem nada a ver. Não, realmente chama atenção. Eu nunca parei para pensar nisso, para observar. Vou dar uma pesquisada. Se eu encontrar alguma coisa, eu falo para você. Interessante. Não, porque é que agora eu me lembrei de quando a gente vai ver isso para frente. A cor análoga e a cor complementar. Cor análoga são cores que são próximas, cor complementares são cores opostas. Então, A promoção lá é tudo amarelo. é verdade. Eu vou dar uma pesquisada nesse assunto. Mas assim, sempre que você quer, quando você quiser destacar uma cor, você coloca ela no fundo, numa cor oposta. Então, vermelho e verde. Por que na decoração de Natal você observa tanto vermelho? O fundo é verde. São cores complementares, uma cor completa a outra. Uma árvore que tem uma vegetação vermelha, uma floração vermelha, você observa ela de longe, porque o verde destaca o vermelho. Então, sempre que você quer dar destaque para uma cor, você usa um fundo na cor complementar. Se eu colocar cores que têm o mesmo pigmento, por exemplo, laranja e amarelo, provavelmente você não vai enxergar, não enxerga. Já o vermelho pro amarelo tem uma distância um pouco maior, então talvez até tenha um certo destaque. É porque o amarelo chama atenção, né? Chama. Se bem que o logo do McDonald's, né? O fundo é vermelho e o M é amarelo. Você tem. Eu vou pesquisar e depois eu te falo. Você sabe dizer? Por que pintam as árvores de branco? O caldo, todo. Acho que é para a formiga não subir. Tem alguma coisa a ver com... Não sei te dizer. Eu sei que é alguma coisa com contenção de inseto, alguma coisa assim. Mas eu não sei o motivo, não. Gente, cores quentes. Agora vamos para as cores frias. O que lembra verde? Natureza. Natureza. Que mais? Saúde. Dinheiro. Que mais? Sede. Oi? O green card. Brincar.
Calma, boa. Calma, tranquilidade, serenidade. Acorde harmonioso entre o céu e o sol. Está associado à natureza. Gente, o céu é azul, o sol é amarelo. Se eu misturar azul com amarelo, tem o verde. É a cor da natureza. Significa harmonia, equilíbrio, tranquilidade, descanso, esperança, renascimento, fertilidade, renovação, seriedade e prosperidade, relacionado ao dinheiro. Também por ser a cor da natureza, né? Está associada com a fertilidade, com a renovação, tá? É uma cor calma, tranquila, serena, uma cor que te descansa, tá? Cor de clínica, né? Sabe por quê? Além de trazer essa tranquilidade, essa calmaria, como a gente estava comentando agora há pouco, o verde está associado na cromoterapia como a cor da cura. Você vai pintar a casa de clínicas. Ninguém quer pintar de verde. Mas ficou bonito. Tem. Aqueles bem escuros azulados também são bem interessantes. Eu sou suspeito, eu gosto bastante de verde. Então, aí o verde neon já está próximo do amarelo. Aí ele já não tem tanta. Ele vai trazer mais as sensações do amarelo do que do verde. É aquela transição. Quando a gente for aprender círculo cromático, tem duas cores que são transições entre as cores quentes e as cores frias, né? E esse tom de verde aí tá meio entre verde e amarelo e tal. Ele, dependendo da utilização, ele pode ter conotação mais quente, mais dinâmica, ou mais fria, mais tranquila, tá? Sim, tem mais a ver com o verão, exatamente. Gente, então, falando de clínica, né? A rede hospitalar, há muitos anos atrás, né, era tudo branco. Por quê? O branco, ele traz aquela sensação de higiene, de limpeza, de tranquilidade, de paz, de silêncio. Agora, isso é para algumas pessoas. Tem uma grande parte das pessoas que o branco deprime. É frio, tem aquela sensação de frieza, de impessoalidade, né? E tinha muita gente, bom, você está doente no hospital, aquele negócio tudo branco, você não tem nenhum estímulo, nada, você fica mais doente ainda, né? Então, quando começou a se utilizar a cor na rede hospitalar, o verde foi uma das primeiras que foi utilizado. Até criança, para levar um pediatra, associa que o jaleco branco, começa a chorar. Bom, eu tenho síndrome do jaleco branco, tá? Eu tenho síndrome do jaleco branco. Eu só de pensar em que eu tenho consulta, a minha pressão já vai lá pro. Eu não gosto de branco, não. Sala de aula. Aquelas salas de aula antigas eram pintadas de verde, gente. Primeiro que era aquela tinta a óleo, né? Que é mais fácil de limpar, né? A criança põe o pé na parede, encosta na parede, rabisca a parede, era mais fácil de limpar. E outra, o verde traz um pouco de tranquilidade para abaixar os hormônios aí das crianças, né? O verde. Essas crianças, eu acho que eu era nesse exemplo de TDAH. Eu falava, eu sou uma criança. Se eu for professora de beleza, eu acho que eu. Sim. Depende do tom de verde que está sendo utilizado ali, vai ver que. Ó, alivia a ansiedade, proporciona sensações de autocontrole, além de estimular a atividade mental. É uma cor interessante para criatividade, que trabalha com criatividade. Aguça o sentido do olfato, então ele está relacionado ao nosso olfato, nosso sistema olfativo, e faz associá-los aos perfumes de menta ou de pinho, lembrando sempre frescor e limpeza. Gente, eu não sei se sou eu que sou doido, tá? Que
Mas assim, sempre que eu vejo alguma coisa pintada de verde, parece que eu vou sentir um aroma naquilo. Parece que vai ter algum aroma de mato, de, sei lá, um aroma fresco, aroma de limão, de menta. Não sei, essa é a sensação que me passa. Às vezes você entra num ambiente, você vê uma parede pintada de verde, você já acha que vai sentir um cheiro mais fresco, alguma coisa. Não sei se, como eu falei, se sou eu que sou louco, ou se eu. Afeta a percepção do tempo, no qual faz passar o tempo mais depressa. Então, com o vermelho, quando você pinta o ambiente de vermelho, você fica perdido, o tempo não passa. Já com o verde, ele te traz uma sensação de calmaria, de tranquilidade, que o tempo flui, você não percebe. Tá? Azul, o que lembra azul, gente? Mar, céu, o que mais? Que sensação ele passa? Utilizar o divertidamente tristeza. Tristeza, pode ser blue, aham. Digo o que você tinha falado? Calma também. Na realidade, essa coisa da tristeza não é que é bem tristeza. Ele te coloca num sentido de introspecção. Você fica mais fechado. Espiritualidade. Principalmente os azuis mais intensos. Os anjinhos são azuis, né? Vamos causar polêmica? Azul é masculino ou é feminino? E aí, o que Masculino. vocês acham? Azul é cor. E aí, o que vocês acham? Gente, cor não tem sexo, tá? Porém, o azul está relacionado ao feminino e o vermelho está relacionado ao masculino. O azul, ele está relacionado com a delicadeza, com a deusa Vênus, com o passivo, com o tranquilo. Já o vermelho está relacionado ao deus Marte, ao deus da guerra, ao intenso. Então, ele está relacionado ao masculino. É azul. Então, na iconografia católica, Nossa Senhora é sempre representada de azul e Jesus Cristo de vermelho. Manto vermelho, Nossa Senhora com manto azul. Muito bem, isso é cultural, tá, gente? Isso aí como eu falei, cor não tem sexo. Isso é uma coisa cultural. Aí teve alguém aliás, como que é a história? O criança até uma determinada, isso séculos atrás, as crianças até uma determinada idade eles usavam branco. Depois disso, as meninas usavam azul, que era uma cor delicada, e os meninos usavam rosa, porque é o derivado do vermelho. O vermelho é a cor do rei, do imperador. É a diluição do vermelho. Então, se você colocar branco no vermelho, ele vira rosa. Então, os meninos usavam rosa, as crianças, e as meninas usavam azul. Vamos pegar a Disney de exemplo, já que alguém falou de Disney aí. Vocês já assistiram Peter Pan? A Wendy usa uma camisola azul e o irmãozinho dela, o João, usa um pijaminha cor-de-rosa. É cultural, né? É cultural. Aí o que aconteceu? Rainha Vitória estava grávida e fez o enxoval da criança, achando que era. Agora eu não lembro se é menino. Bom, vamos chutar lá. Ela achando que ia ter um menino, ela fez um enxoval cor-de-rosa e nasceu uma menina. Ela, muito pé no chão, não vai jogar tudo fora e comprar tudo de novo. Ela vai aproveitar o que tem. A menina vai usar cor-de-rosa. Aí o príncipe, acho que é um dos fãs lá da França que foi visitar, viu que todo o enxoval da menina era rosa. Nossa, é a nova tendência. Então agora as meninas vão usar cor-de-rosa. E aí passou-se a usar rosa para as meninas e azul para os meninos. Tem uma outra história que diz que foi uma estratégia, eu não lembro que loja foi, que criou uma coleção toda rosa para menina e azul para menino, e aquilo ali foi tão forte, pegou que ficou até hoje. Que rosa é a cor da menina e o azul é.
Não é por nada de sexualidade. Não, é o que eu falei, é cultural, é cultural. A gente aprendeu, a gente associou que o azul é a cor que você usa para o menino e rosa você usa para a menina. Mas não tem nada a ver. Azul. Uhum. Bom, enfim, causei polêmica, agora vamos continuar com a aula. Gente, é a cor do céu, da água, da constância e da verdade. Significa calma, confiança, tranquilidade, harmonia, felicidade e fidelidade. Gente, é a cor de uma florzinha que nasce no Reino Unido chamada Myosotis. E ela fielmente, na mesma época, ela floresce. Então ela tem a ver com a fidelidade. Inclusive para os britânicos, tem uma história que a noiva tem que usar algo novo, algo usado, algo emprestado e algo azul, porque tem a ver com a fidelidade. Tem o poder de desacelerar os batimentos cardíacos e diminuir a pressão sanguínea. Então, o oposto do vermelho, né? Se você quer baixar a pressão sanguínea, o azul é uma cor interessante. Por isso que vai te levar a um estado de relaxamento, um estado de introspecção e, dependendo da quantidade, da intensidade do azul, pode causar uma depressão. Os tons claros e suaves associados à serenidade, meditação, infinito e eternidade ajudam a diminuir estresse e ansiedade. Os tons fortes e escuros associam-se com a vastidão, a profundeza, o mistério, o místico. Podem estimular a introspecção e, consequentemente, a depressão. Ideal para relaxamento e para crianças superativas. Então, quer abaixar o ânimo da criança, pinta de azul. Escola era azul marinho. Normalmente é azul marinho, de repente tem a ver. Vocês lembram de uma novela? Agora, cenografia, gente, falando de cenografia, que o Bruno Galhaço ele era esquizofrênico? Aí isso eu já não lembro. Eu só lembro que o quarto dele era todo preto e azul marinho. Tem a ver com o personagem, né? Essa coisa de se fechar cada vez mais, tá? Na UTI, os médicos iam assim. Para tranquilizar. Você sabe, eu não sei toda a simbologia, mas um dos cursos de cor que eu fiz tinha uma aluna que ela estava defendendo uma tese, ela estava falando sobre a utilização das cores na área hospitalar. Gente, tudo na área hospitalar é simbolizado por cor. Doença, um nível se é médico, se é enfermeiro, se é um tipo de doença, um tipo de remédio. Então, tudo é simbolizado por cor dentro da rede hospitalar. Tudo tem um significado. Mas você sabe que, dependendo da cor, você sabe que quando é médico, quando é enfermeiro, quando às vezes mudou a cor do jaleco, você sabe qual é a... Sim. Gente, ó, como são poucos alimentos azuis, essa cor desestimula o apetite. Quer fazer dieta? Pinta a cozinha de azul. Simples assim. Não, lógico, não vai resolver todos os problemas, tá? Mas desestimula, né? É aquela coisa, você pintou de laranja, você vai ver que toda hora que você vai olhar para aquele laranja, você vai lembrar de uma frutinha, de alguma comida gostosinha, tal. Azul não lembra de nada. Você vai falar, mas é a cor do blueberry. Blueberry é roxo, não é azul. Tem. Inclusive, doce, né? Tem alguns chicletes, sorvete, tal, que eles fazem, picolé, pintado de azul. Não dá vontade de comer aquilo, gente. Tem um suco, aqui tem agora no Taquaral, eles abriram uma casa de sucos, eles têm um suco lá que é com uma espirulina, ele é azul. Você olha para aqui e você fala, nossa, será que vai ser bom esse negócio? Violeta é mais chatinho, tá? O que lembra violeta, gente? Nossa, gente, acabou nossa aula. 9 horas, desculpa aí.
Gente, eu volto a retomar isso aí na próxima aula, a gente volta a continuar. Ó, na semana que vem vai ser nossa aula de desenho. Que material eu vou precisar para essa aula? Tava falando dos materiais que a gente vai trabalhar. O papel de desenho, papel Canson, tá? Aquele papel mais grosso, de 200 gramas. Se não achar de 200, pode ser de 180, tá? Funciona também. E lápis, 2B e 6B. Só isso eu vou precisar para a próxima aula, tá? E aí, lá no Moodle, eu deixei, tá lá uma atividade para vocês realizarem, tá? Acho que tem 2 vídeos. Um vídeo que fala sobre estudar dentro de teoria, dentro de desenho de observação, tá, gente? Não é teoria das cores, é a outra matéria. Você vai lá entrar em desenho de observação. Lá tem a primeira atividade, acho que a primeira atividade lá. Tem 2 videozinhos. Um vídeo falando sobre desenho com o lado direito do cérebro. Tem uma historinha lá para você aprender alguma coisinha. Bom, assiste lá o videozinho. O segundo videozinho, ele vai te ensinar a fazer 3 exercícios. Você vai imprimir esses exercícios lá no site, tá? E vai fazer esses exercícios. Gente, não é para nota. Nesse papel, Não, o exercício você vai fazer, vai imprimir e vai fazer na folhinha. O papel Canson você vai usar aqui em sala de aula, tá? Então, esse exercício em casa você vai imprimir. São 3 folhinhas lá que você vai imprimir. Inclusive, tem uma versão para quem é destro e uma versão para quem é canhoto. Tá? Imprimiu as 3 folhinhas, aí no videozinho eu ensino como fazer o exercício. Tá ok? Tenta fazer para a próxima aula. Tá? Se não der, tudo bem, mas seria legal você fazer antes da nossa próxima aula. Tá? Então, ó, na nossa próxima aula, vai ser aula de desenho. Teoria das coisas eu vou continuar daqui a 15 dias, aí eu vou continuar com essas. Então, eu vou precisar só do papel Canson e do lápis, 2B e 6B. Só isso. Combinado? Tudo bem, pessoal de casa? Tudo Tudo bem. bem. Ok. Tá? E aí, na próxima aula, eu falo do material que a gente vai utilizar para as aulas de cor, para a próxima aula de cor. Tá? Então, eu vou fazer sempre isso, ó. Sempre quando terminar a nossa aula, eu aviso o material que vocês vão ter que trazer para a próxima. Tá? Combinado. Tem a listinha de materiais, tá? De todo esse material aí, para minha matéria, é só o papel Canson, o papel lá 200 gramas, os lápis e o lápis de cor. Só. Para minha matéria é só isso. A maioria aí é para a aula que você vai ter de quinta-feira com a Érica, tá? Aí a Érica vai falar sobre esse material aí com vocês. Combinado? Então, para mim é só o papel, os lápis e o lápis de cor. Aí eu falo sobre o lápis de cor na semana que vem. Combinado? Combinado. Combinado. Boa noite. Boa Gente, noite. uma boa noite para vocês, bom descanso, Boa noite. boa Boa semana noite. também. Boa noite. E a gente se vê terça que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite. Boa noite, gente. Claro. Deixa eu só abrir aqui para ver. Só Perdão, gente. Gente, tchau, tchau. Bom descanso. Ok. Isso tudo bem. Não, E aí, tranquilo. entre trabalhos, eu posso subir lá a partir da Pode. plataforma. Você vai ter a opção dos trabalhos. Hoje você me entregar aqui pessoalmente, ou você posta lá na É que plataforma. vai ser só nesse primeiro semestre. Aham. E aí, como em relação à presença? A partir do momento que eu entrar lá, ficar ouvindo, porque eu não sei se eu vou conseguir interagir. Eu Tá. consigo entrar Tchau, e tchau, ouvir, querida. Bom descanso. e ouvir, e é Aham. claro, depois vou ter que reassistir, entendeu? Para conseguir fazer a parte dos trabalhos. Mas eu fiquei preocupada com a questão das presenças. Se você tiver presença, se você ainda pode chamada. Ah, tá. Que aí você faz a chamada. Eu faço chamada. Entendi. Hoje eu fico quando você se apresentar, eu não fiz a chamada. Entendi. E daí Mas no online você também. eu faço chamada. A única diferença que eu faço, deixa eu só fechar aqui. Aí.